Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Gestão Sem Romance. Eu sou Márcio Ribeiro. E eu sou a Gabriela Ribeiro. É um prazer ter você aqui no nosso podcast que a gente fala de gestão do dia a dia, mostrando realmente como é o bastidor e o palco, né? Então essa é a nossa grande missão aqui como podcast, trazer histórias reais de pessoas reais, empreendedores que estão no dia a dia aí na batalha, para mostrar para você, para te inspirar e também trazer conteúdo relevante para te ajudar. Hoje, episódio número 11 histórias incríveis. Então a gente vai falar sobre gestão. Apresenta o nosso convidado aqui, né? Bora lá! Então, o nosso convidado de hoje é o Raí Miller, que é empresário do ramo alimentício há mais de 20 anos, é pai de 3 filhos, mentor e treinador comportamental. Ele também é criador do treinamento Homem Raiz, um trabalho focado em desenvolvimento de homens que buscam mais responsabilidade, disciplina, maturidade emocional e liderança, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Aqui a gente acredita, vocês já sabem, que liderança não começa só no cargo, mas sim no comportamento. E essa conversa é exatamente sobre isso, sobre gestão pessoal, gestão profissional e o preço real de assumir o próprio papel como homem, como líder e como empresário. Raí, seja muito, muito bem-vinda. Isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Sou grato por estar aqui hoje com vocês para poder compartilhar um pouco da minha história. Maravilha. Ótimo. Raí, ó, só para dar contexto, o Márcio e eu, a gente é muito encantado e apaixonado por histórias. A gente sabe que tudo começa nelas, né? As nossas vitórias, as nossas derrotas, a autopercepção, o autoconhecimento. E para quem tá desperto, a gente sabe que é justamente através da história que nascem os chamados, os propósitos. Eu queria que você começasse contando um pouco de quem é você, em que ramo você empreende, como você começou. Fique à vontade. Meu nome é Raí Miller, sou casado com a Kelly, sobrinho Muller. Temos 3 filhos, o Vitor, a Vitória e a Eloá. E a minha história é uma história bem legal, porque é uma história de muita superação. Eu gosto de dizer que a minha vida empreendedora começou no -1. Porque o que a gente tinha para começar, o nosso restaurante, era emprestado. Então a gente não tinha dinheiro nem recurso para começar a empresa. Era uma moça do nosso bairro, que a minha mãe acabou tendo um tempo trabalhando com ela, e nesse tempo ela falou: olha, você gostaria de aprender a cozinhar? Estou cansada, eu não quero mais, e eu queria poder passar para você, né? Eu tenho os clientes já, eu te ensino, vou para tua casa, te monta lá, e leva minhas coisas, panela, fogão, e você aprendendo, eu fico por 3 meses, depois eu saio, e você continua. E minha mãe aceitou o desafio, na época eu tinha 17 anos, e nessa época também meu pai já tinha saído de casa, então eu já tinha assumido a responsabilidade da minha casa e agora, do nada, né, eu virei um empreendedor, um empresário sem estrutura, sem bagagem nenhuma. Eu nem tinha terminado a escola ainda, mas foi um desafio assim onde eu cresci muito, né? Eu lembro que tinha muita dificuldade porque eu ainda queria viver os meus sonhos. Meu sonho era ser jogador de futebol e eu jogava bola e eu estava em uma outra cidade e eu lembro que a minha mãe tinha muita dificuldade de poder conduzir o negócio, porque a minha mãe é analfabeta. Então ela tinha dificuldade de fazer conta, fazer compra. E aí todas as vezes que eu ligava em casa, ela reclamava. Ah, tá difícil, tem que ir no mercado sozinha. Eu falei: quer saber? Eu vou abrir mão desse sonho aqui e vou assumir a responsabilidade lá com ela, porque a minha mãe até então era empregada doméstica. Então ali eu vi uma oportunidade, né, da gente crescer, da gente ter um futuro melhor, porque a gente veio da pobreza, né? A gente veio de uma vida bem limitada. Então ali eu vi uma oportunidade de poder crescer. Sei, eu creio também que foi, com certeza foi Deus, né? No caminho no trajeto da história vocês vão entender. Então eu abandonei e peguei firme lá com ela. Mas mesmo assim ainda queria viver a minha vida, né? Então eu acreditava que um dia eu ia sair dali. Então falei: vou estudar enfermagem, porque meu sonho agora era ser arquiteto. Sempre fui meio pedreiro assim, função, gosto de mexer nas coisas. Falei: então vou fazer uma faculdade de técnico de enfermagem, me formo, com o dinheiro da enfermagem eu pago a faculdade de arquitetura. E eu fiz. E eu lembro que eu fui o primeiro da minha turma a arrumar emprego. Eu sempre fui uma pessoa muito proativa, né? Como minha vida foi muito difícil, foi muito dura. Então eu tive que trabalhar muito jovem, por exemplo, eu já catei ferro velho na rua, já vendi juju, eu já trabalhei de servente de pedreiro, de pintor. Isso eu tô falando assim com 12 anos, 13 anos de idade, já fazia tudo isso. Então eu sempre fui um cara que
entendeu que a vida ia ser dura para mim, né? E foi também um campo de treinamento. Então, eu falei, eu vou fazer a enfermagem, vou pagar o dinheiro da enfermagem. E no próprio estágio, eu já fui contratado. Uma pessoa gostou, o chefe do centro cirúrgico de um hospital gostou muito de mim, gostou tanto que me chamou até para a festa de final do ano da empresa. Nem lá eu trabalhava. Ele falou assim, cara, eu quero você lá na festa. Foi aqui em Jundiaí a festa. Legal. Na época foi aqui. Não lembro. Você é de onde? Sou de Campinas. Mas a festa foi aqui em Jundiaí. E fiz a prova, só que aí apareceu uma outra oportunidade nessas empresas que fazem teste de medicamento. Sabe? Ou falar cobaia, mas não é cobaia, eles não gostam que falam cobaia. E lá, como pagava muito mais, eu optei por trabalhar lá e não no hospital. Foi até um erro que eu cometi, porque eu não tive experiência nenhuma com o hospital. O que eu fazia nesse lugar era coletar sangue. Era toda hora tirando sangue das pessoas, porque esse era o processo lá. Só que mesmo assim, fiquei lá um tempo, acho que quase um ano, e a minha mãe enfrentava dificuldade do mesmo jeito, porque aí o restaurante começou a crescer, foi crescendo, foi começando a avançar. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou abrir mão também da enfermagem e vou ficar no restaurante. Só que eu ainda tinha aquele desejo de querer viver a minha vida, querer ter o direito de escolher aquilo que eu quero e fazer. E eu tive um relacionamento com uma mulher e um dia ela me falou, Raí, eu acho que você não consegue enxergar, mas o seu lugar é lá. Você quer se aventurar em outras profissões, em outras áreas, mas você não está entendendo que seu lugar é lá? Falei, poxa, faz sentido mesmo. Aí eu tinha 24 anos nessa época, foi onde que eu realmente peguei firme ali no restaurante. E ali eu comecei a colocar uma visão mais estratégica, uma visão, a gente começou a crescer, comecei a fazer reformas. E a gente já está há 20 anos, né? Hoje a gente tem uma estrutura bem legal. Fiz uma reforma na pandemia, nem imaginava que eu ia conseguir fazer. Quando eu comecei, entrou a pandemia. Todo mundo foi pego de surpresa, né? Todo mundo ficou muito assustado. E eu lembro que foi um desafio muito grande, porque tinha dia que eu não tinha dinheiro para comprar um saco de cimento. E já estava tudo quebrado dentro, porque só estava entregando marmita. Não podia ter atendimento ao público. E estava tudo quebrado, tudo arrebentado dentro do restaurante. E eu falei, cara, e agora? E aí eu tenho uma história muito, muito boa, assim, um relacionamento muito bom com Deus. Graças a Deus, a minha vida espiritual é bem ativa. Pude compartilhar com o Márcio, né? Quando a gente estava junto lá no treinamento. E eu lembro de Deus falar assim, eu não mandei você parar. Continua. E ali eu continuei. E na época a gente fez uma reforma ali de perto de 200 mil. Eu não peguei R$1 do banco emprestado de ninguém. Até o contador que eu tinha na época falou, cara, você deve ter se endividado para fazer isso, né? Eu falei assim, não peguei dinheiro do banco, não. Assim, como assim? Na pandemia? Eu falei, então, tinha os Pronamp, né? O governo estava ajudando, mas eu sempre fui muito pé no chão, sempre fui meio medo de emprestar, fazer empréstimo, porque a minha preocupação sempre foi o dia da manhã. Pois se amanhã der ruim, igual a pandemia, muita gente se prejudicou. Total. Tinha muitas dívidas, né? E aí chegou um momento que estava tudo fechado, todo mundo não... Sorte que comida ainda vendia, porque todo mundo precisava comer. Mesmo assim, diminuiu bastante. Porque a gente trabalha com empresa e muitas empresas mandou muita gente embora, colocou naquele plano do governo, que o governo pagava, né, o salário da pessoa e a pessoa ficava em casa. Então, por mais que diminuiu, não faltava. Só que era uma reforma muito grande. E aí eu tinha muito medo de não conseguir. E eu falei, cara, eu vou parar. Eu vou parar e eu não sei o que vai acontecer. Tava aquele lance, né, fecha, não fecha, abre. E morreu tantos, e abriu cova, um monte de cova no cemitério, né? Aquele cenário, né, monstruoso. Falei, vai dar ruim, daqui a pouco, não sei o que vai acontecer, vai acabar o mundo, né? Era o cenário que a gente vivia, né, de destruição. E eu lembro que Deus falou nitidamente comigo, falou assim, não mandei você parar, é para você continuar. Falei, tá bom. E aí eu ia lá, comprava um saco de cimento, comprava uma areia, e eu trabalhando junto com o pedreiro, era eu e um pedreiro. Eu lembro que eu tinha o dinheiro para pagar ele. Falei, eu não posso falhar com ele. Toda semana, no sábado, eu tinha que pagar R$750 para ele, para honrar ele. Eu não acho justo o cara vir aqui, não, tem que pagar. Assumir o compromisso, eu tenho que pagar. E eu consegui honrar, e eu consegui... E aí, nesse processo, muitas coisas foram acontecendo, muitas pessoas confiaram em mim, eu fazia... Por exemplo, eu comprava coisas, eu tenho muito cliente, né?
cliente que trabalha com mármore, com serralheria, com marcenaria. E muitos deles confiavam em mim, em me vender de boca. Sabe? Sem cheque, sem cartão, sem nada. Tem um relacionamento muito bom, né, com as pessoas. Então, eu sempre honrei pela minha palavra. Então, isso me deu credibilidade de poder fazer isso. Então, isso me ajudou muito também. Então, muita gente me ajudou. Parcelando assim por mais tempo, para pagar por semana, outros por mês. E aconteceu algo bem legal, porque eu lembro que a parte mais difícil para mim seria os móveis planejados. Mesa, cadeira, balcão. E eu lembro que um dia eu falei assim para minha esposa, falei, Kelly, essa vai ser a fase mais desafiadora. Porque isso não depende de mim. Porque coisa de pedreiro, eu não pagava mão de obra. Então eu coloquei porcelanato, eu pinto, eu toco terror. Nessa situação eu faço acontecer mesmo e faço com excelência. Não faço de qualquer jeito. Tanto que as pessoas nem acreditam, né? Como assim, Raíssa? Que essa cara de boy aí? Cheguei até a ouvir isso, né? Será que eu não tenho cara de boy? Mas você com essa cara de boy aí, como é que você é pedreiro, cara? Eu falei, então, foi eu que fiz. Eu carrego marcas no meu corpo. Que foi um trampo pesado, né? Trabalho de pedreiro é muito pesado. E aí, eu tenho um amigo que ele trabalha com móveis planejados para supermercado. Ele faz esses expositores para grandes mercados, né? E eu estava preocupado tanto com o balcão, o self-service novo que eu teria que comprar, que seriam 2, que é o quente e o frio, que seria... Ali eu já sabia que ia ser caro, tipo 15 mil, 20 mil reais naquela época. E eu lembro de ir numa loja e a gente estava passando, falei, Kelly, vamos parar aqui, vamos entrar ali para a gente dar uma olhada, para eu ter uma noção de quanto custa e tal. Eu tinha mais ou menos, mas eu queria saber mesmo, não, a média é essa. Então, eu poder trabalhar em cima disso, né? Buscar o recurso para poder pagar. Eu entrei numa loja e aí eu olhei eles estavam um do lado do outro, né? O quente e o frio. E eu falei pro cara, pô, quanto custa aqueles buffet? Não tava com preço. Ele falou assim, cara, aqueles ali, o patrão mandou fazer uma promoção muito boa nele, porque é monstruário e ele vai colocar peça nova. Os 2 ele tá vendendo por 5 mil reais. Caraca. De quase 15 por 5 mil reais. Aí eu olhei pra minha mulher, olhei pro cara. Você tá falando sério? Ele falou assim, sério, ele quer 5 mil reais nos 2. Falei, nossa, não tem jeito. Aí eu lembro que eu ia ter uma grana na segunda-feira, isso era uma sexta, eu ia ter 3 mil reais. Que eu ia receber de uma empresa e esse dinheiro eu ia poder usar. Eu liguei pro meu irmão, falei, meu irmão é meu agiota. Falei, velho, me faz um pix aí de 5 mil, que eu preciso de 5 mil reais, que eu achei um buffet aqui, não posso perder a oportunidade. Faz um pix pra loja aqui, segunda-feira eu vou te dar 3 mil e tal dia eu te dou os 2. Aí ele foi e fez, eu comprei, eu falei, cara, Deus me levou lá, porque ele sabia que naquele dia ia estar naquele valor e eu ia poder comprar. Caraca, que da hora. Então a gente estava vendo a mão de Deus em tudo, né? E aí não para por aí. Lembra que eu falei da questão dos móveis, das mesas, tudo? Ali imaginava, porque são mais de 60 cadeiras, são 16 mesas. E é caro. Você já trabalhou, fez alguma coisa com móveis planejados? Vocês veem quanto? Nunca fizeram? Nada? Não, esse último... No dia que vocês for fazer, vocês vão ver quanto custa. É muito caro. É tudo muito caro. Então eu sabia que eu ia ter que ralar muito para poder comprar, pagar as parcelas. E eu lembro que um dia o Reginaldo chegou, que é o dono dessa empresa, e falou assim, Raí, eu fiz as mesas para você. Falei, o quê? Eu fiz as mesas. Falei, mas não te pedi nada. Falei assim, não, mas eu fiz. Você não vai precisar de mesa nova? Falei, vou. Então eu fiz para você. Falei, você tá zoando. Ele falou assim, vai lá no barracão ver, é na frente a empresa dele. Aí eu cheguei lá, ele tinha feito 8 mesas já para mim. E ele só faz do bom e do melhor, porque ele é enjoado, esse cara. Ele faz como se fosse para ele. Eu falei, Reginaldo, cara, o que você fez? Ele falou assim, cara, fique em paz. Vou fazer tudo aqui para você. Mas como é que eu vou te pagar? Fica de sossegado, não tô te pedindo nada. Só deixa eu fazer. Olha, como que eu não vou deixar você fazer? Já tá aí metade feito, bora. Aí, cara, ele fez tudo, ele fez os armários, ele revestiu o meu buffet com a mesma madeira das mesas, ele revestiu coluna com MDF, fez o caixa. Ele fez um monte de coisa pra mim.
Eu falei, Reginaldo, e agora? Como é que eu vou te pagar? Ele falou assim, tá bom para você descontar R$500 por quinzena, que eu vendo para ele. Eu ia descontar do pagamento R$500 por quinzena, ou seja, R$1.000 por mês. Nossa. Falei, nossa, você vai fazer isso, cara? Mas, pô, você foi lá, investiu com o seu dinheiro, comprou, falou, jovem. Ele fala assim, né? Não, fique em paz. Fique em paz. Aí eu falei assim, cara, Deus falou e ele cumpriu, porque eu tive uma experiência um dia que eu tava muito preocupado com isso, e eu fui na igreja, e quando eu cheguei, a Ruth, ela me abraçou, que era uma menina dessa igreja, ela falou, você tá preocupado com algo lá do restaurante. E Deus tá mandando eu te dizer que tudo lá é dele. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Quem vai fazer é ele. Porque o dono, ele é o dono. Você é só o mordomo. Só faz aquilo que ele te mandou fazer. Que o resto ele tá fazendo. Aí eu comecei a chorar. Isso antes de começar. E no mesmo dia teve um momento lá que tinha que orar um pelos outros. E tinha uma igreja que era de fora, eu não conhecia ninguém. E aí eu tinha que escolher alguém para orar comigo. Eu escolhi um rapaz e eu tinha que orar primeiro por ele, depois ele orava por mim. Aí eu fui, orei por ele. Na hora que ele foi orar por mim, ele falou assim, cara, quando você estava orando, Deus mostrava uma preocupação muito grande. No mesmo dia, assim, minutos depois. Você tem um sonho muito grande, você tem um projeto muito grande. Você está preocupado com o financeiro. E Deus está mandando te dizer que é para você continuar fazendo aquilo que ele te mandou fazer. Porque aquilo que ele te prometeu, ele vai cumprir. E realmente, cara, Deus proveu tudo. Eu lembro que o último que eu fiquei pagando ainda foi o Reginaldo. Eu fiquei mais um ano pagando ele, porque tudo custou R$30.000. E o detalhe, esses caras de marcenaria, tudo que eles gastam, eles fazem vezes 3. Por exemplo, se gastou 30 mil de material, custaria 90 ou 100 mil. Ou é vezes 3 ou é 3,5. Entende? Então ele fez vezes 1. Custo total. Só custo. Entende? E ainda paguei sem tirar R$1 do meu bolso. Não, isso aí... Entende? Ter relacionamento é uma das maiores riquezas dessa vida mesmo. Mas tem coisa que o dinheiro, mesmo com o dinheiro, você não faz sem o acesso, né? Sem conexão. E o que ele fez pra mim, assim, ele é um cara muito abençoado. Eu sou grato eternamente pela vida dele. Eu sou o cara assim, que se ele ligar de madrugada, eu tô aqui na Paraíba, cara. Você pega um avião, vem aqui me ajudar. Eu vou pegar o avião e vou lá ajudar ele. O cara que eu vou honrar ele o resto da vida. O que ele fez por mim, poucos teriam coragem de fazer. Sim. Né? Mas eu vejo que tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Exato. Eu sou também missionário, então eu tenho feito muitas missões pelo Brasil, fora. Vou agora para a África em março. Então eu sou um cara que eu tenho um coração assim, pronto para ajudar, sabe? Eu não tenho apego a dinheiro, a nada. Ontem eu fui, um moleque parou do meu lado no farol, foi muito engraçado. E aí ele veio assim, sabe esses vendedores de farol, mas que você sabe que o cara só tá ali por um tempo, porque ele é um cara bom, é um cara que tem uma oratória, que sabe, não chega só, me ajuda, nada. Cara desenrolado, né? Desenrolado. Ele chegou me elogiando, aí ele perguntou o que eu fazia e tal, aí eu falei que eu era, que eu tava dando uma... O que você tava fazendo agora? Eu falei, eu tava dando mentoria e tal. Ô, louco, cara, você é mentor? Poxa, eu tô precisando de ajuda, quanto que você cobra? Eu falei, ele falou assim, poxa, mas é muito pra mim. Eu falei assim, não, cara, mas é só da sua disposição de querer aprender, que nem você me falou aqui agora, isso aqui já tá valendo. Aí a gente ficou conversando, o sinal abriu, eu puxei o negócio que ele tava vendendo, que é amendoim, mas é bem apresentado, não é amendorato. É bem apresentável, assim, sabe? A embalagem é diferente. Eu acabei que eu nem olhei, tava escuro, eu coloquei no banco do carro. E aí eu peguei e falei assim, cara, eu vou fazer uma coisa pra esse cara. Era R$12, eu fiz um pix de R$50 para ele. E aí eu chamei ele no WhatsApp. Não mandei comprovante nada, porque ele confiou. Só mandei meu WhatsApp e falar assim, cara, eu vou fazer um treinamento para homens. E eu vi em você que você tem um desejo de aprender, de evoluir. Você falou que você tem 23 anos só, mas você quer crescer. Ele chegou a falar, cara, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Eu falei, eu tô te convidando, você é meu convidado. Aí ele me respondeu, falou, poxa, cara, eu vi um vídeo seu no seu Instagram, você falando que você já foi um viciado, né, que eu tive um vício, né, com maconha. Eu tenho um vídeo no meu Instagram falando sobre isso, que eu fui um viciado. Ele falou, pô, cara, eu tô com esse problema hoje, eu tenho 23 anos, eu tenho dificuldade para poder sair, mas, poxa, eu vi em você ali uma oportunidade de poder mudar a minha vida. Então, quando a gente planta na vida do outro, né, Deus
nos permite colher coisas grandes, né? Exato. Então, todas as vezes que alguém oferece alguma coisa para mim, né, por exemplo, quer me abençoar em algo, eu aceito. Eu não sou aquela pessoa assim, não precisava. Não, dá aí, irmão. Se for R$2, você tá me dando R$2, você quer me dar R$2? Quero te dar R$2, dá aqui. Ele falou isso lá no hotel, né? Que a gente compartilhou o mesmo quarto lá no curso. Aí tinha um negócio da bala lá da garganta. Foi. Aí eu comprei, ele falou, quanto que é o Pix? Eu falei, não, cara, tá tudo certo, fique em paz. Ele, eu quero te pagar, mas já que você quer me abençoar, então eu vou receber. Eu vou receber e tá tudo bem. E isso é muito bom, cara, porque isso é um negócio que muitas pessoas têm essa dificuldade de... Tem gente que tem dificuldade de doar, que também trava todo o processo, né? A pessoa é mesquinha, é escassa e tudo mais, mas tem gente que tem dificuldade de receber também. Até um elogio, às vezes você dá um elogio pra alguém, Sim. a pessoa, não, nada a ver, tipo, mas não fica todo cheio de um dedo, elogio, né? Não, tem que... Então, o receber é tão importante como o doar, senão o fluxo trava, né? Você não tem essa prosperidade fluindo, né? E a Bíblia fala o quê? Que mais vale dar do que receber. E maior é o que serve. Entende? Então, aquele que acha que é o maior aqui na terra, ele é o menor no reino. Então, o maior é o que serve. Então, eu tenho esse princípio, sabe? De sempre servir, sem esperar nada em troca. Sabe? É sempre no desejo de poder gerar algo bom na vida de alguém. Então, eu vejo que Deus, ele me abençoa muito porque eu tenho esse coração. Né? Esse coração que nem eu falo, né? Que a gente tem que ser um rio, não uma lagoa. Porque o rio flui. Exato. E o rio, ele nasce e aquela água não para de nascer, né? É muito louco, porque começa com um fiozinho de água e vira aquele monstro que vai desaguar no mar. Mas não para. E aquela água que passa, ela não vai mais voltar, ela passou e vai vir uma água nova. Então eu aprendi esse princípio, que aquilo que eu tenho não é só meu. Né? A oração que Jesus ensinou, se o pão é nosso, então é nosso, não é só meu. Uhum. Então eu sempre tive esse coração de ajudar os outros. Então Deus me retribuiu, né? E continua me retribuindo. E no restaurante foi fantástico, né? Essa história de tudo que aconteceu. No final eu não tinha dívida, não devia nada para ninguém. E foi uma história assim de muito, muito desafio. Mas eu vi que Deus estava em tudo, né? Do começo ao fim ele proveu, ele sustentou. E o restaurante Bom Apetite, eu não tenho dúvidas que ele é uma escolha do próprio Deus para minha família. Porque é uma família que não tinha nada. Né? Eu lembro que eu ficava muito feliz no final do ano, que era a oportunidade que eu tinha, que eu ia ganhar um tênis, uma calça e uma camisa nova. Era só essa época que eu ganhava, sabe? Então eu sempre tive uma vida muito escassa. Meu pai sempre foi uma pessoa muito ruim, muito agressiva. Então ele não tinha amor. Então para ele o que tinha estava bom, né? Então eu vim dessa escassez e hoje eu posso acessar um nível, né? A gente tem camadas, um nível da prosperidade. E eu creio que Deus vai me colocar em níveis maiores, porque tem muita gente que eu quero alcançar ainda, muita gente que eu quero ajudar. Então essa, né, é um pouco da minha história como empreendedor. E nesse caminho também agora a gente tem uma nova empresa chamada Health Life, que é uma empresa de marmita congelada. Legal. De refeições saudáveis, que é uma outra experiência que eu tive com Deus. Vocês vão perceber que tudo é Deus na minha vida. Eu não falo de religião, porque eu não tenho religião. Tá? Até falei pro Márcio que a religião de Jesus era cuidar dos órfãos e das viúvas. Jesus não era evangélico, não era espírita, não era umbanda, não era católico. Jesus é Jesus. A caridade, o amor, né? É isso. Essa é a religião de Jesus. É porque a religião, muitas vezes, ela afasta o homem de Deus. Concordo. Quando que a palavra religião, ela significa religare, que era para religar o homem a Deus. Mas, infelizmente, o homem tem afastado, tem as manipulação, pessoas de Deus, né, muita do manipulação. processo. Então, eu falo assim, eu não tenho religião, não. Minha religião é Jesus. Eu vivo os princípios de Cristo. Né? Eu quero ser cada vez mais parecido com Ele, porque para mim não teve ninguém mais poderoso, não tem referência maior de homem, de ser humano igual Jesus. E eu estava um dia em uma igreja, um encontro de empresários. Minha mulher já tinha falado várias vezes, vamos fazer marmita congelada, você já tem estrutura, tem um restaurante, tem funcionário. Eu falava, não, esse negócio não dá certo, não. Vou mexer com isso, não. Pelo amor de Deus, olha a possibilidade que você tem. Eu falei, não, e eu rejeitava.
Um dia eu estava nesse encontro de empresários, nessa igreja. E aí, eu não lembro o que falaram lá, que o pastor falou, mas explodiu no meu coração, assim, fazer marmita congelada. Explodiu. Eu falei assim, nossa, fiquei doidão, fiquei loucão. Só ficava isso na minha cabeça. Falei, não, eu preciso ir embora. Eu preciso ir embora, que eu preciso conversar com a Kelly, que a gente vai começar a fazer marmita congelada. E aí eu voltei, cheguei, sentei com ela e falei, Kelly, a gente vai começar a fazer marmita congelada. Falou, oxe, eu te falei várias vezes. Falei, não. Mas agora foi Deus que colocou no meu coração. E eu sei que não vai dar errado, vai dar certo. Ela falou assim, bora. E eu tinha um amigo, tenho, né, um amigo, e ele já fazia no passado com a mãe dele. E foi justamente a mãe dele que passou para minha mãe o restaurante. Então a gente cresceu junto, hoje a gente dá uma afastada, mas a gente sempre foi os melhores amigos, assim, sabe? Ele tem, né, como a gente casa, a gente, né, constitui família, acaba que às vezes se afasta, né? Ainda mais que ele é solteiro, então não difícil tá junto. E aí eu chamei ele chama Diego, falei, Diego, vamos voltar a fazer marmita congelada? A gente faz aqui no restaurante, aqui a gente já tem estrutura. A gente falou assim, cara, tava pensando nisso esses dias, não dá para fazer aqui em casa mais. Falei, não, cara, vamos fazer aqui, vem aqui amanhã. Aí ele já veio, a gente já começou a fazer cardápio, porque ele é nutricionista. A gente começou a fazer os cardápios, tal. Aí eu falei assim, cara, vou comprar uma máquina de moer carne e uma balança. E semana que vem a gente começa. O culto foi numa segunda, e na outra segunda a gente já tava começando a fazer. Eu e ele e a minha esposa. Então ela trabalhava fora, ela era CLT ainda, mas ela chegava à noite e ajudava a gente. E aí foi uma fase bem desafiadora, porque eu começava a trabalhar às 6 da manhã e até 10h30. Porque eu manipulava toda a carne, trabalhava no restaurante e após as 2, as cozinheiras começavam a trabalhar na comida saudável, porque eu estava usando a mesma cozinha. Então começava a produzir as marmitas da Healthy Life lá para as 3, 4 horas da tarde. E aí dá muito trabalho, né? Montar, que é tudo pesado. Então a gente acabava ali 10 horas da noite. Eu fiquei nesse rolê aí quase um ano. Até que chegou um dia eu falei assim, Deus, olha, eu sei que foi o Senhor que deu, né? Dinheiro é bom, mas eu quero ter tempo de qualidade com a minha filha, que ela tinha acabado de nascer, eu não tô conseguindo ver ela. Não faz sentido eu estar aqui trabalhando igual um doido e abrindo mão da minha família, porque meu primeiro ministério é minha casa, é minha família. Desse jeito não dá não vou aguentar não. Aí eu saí para fora assim, tinha uma parte do restaurante que tinha um espaço bem grande ainda. Bem nesse dia eu saí, abri a porta e saí. Aí ele falou assim, então constrói a cozinha aqui? Eu olhei e falei assim, caraca, velho. Como eu já tenho experiência, o que eu fiz? Era pedra ainda nessa parte, tinha uma parte que era grama, pedra e tinha uma parte que era concreto. Eu saí riscando tudo o chão. Saí riscando, peguei um giz nada, eu peguei um pedaço de tijolo, saí riscando, falei, bom, aqui eu vou colocar o fogão, aqui eu vou colocar a pia, aqui eu vou fazer a linha de produção e tal. Aí já fui, chamei minha mulher, falei, Kelly, vem aqui. Ela falou, o que foi? Aí, não, vem cá. Tava deitado para dormir. Acho que era mais de 10 horas da noite isso aí. E eu sou desses, cara, eu sou 880, eu já quero pôr pressão. Não, vem aqui, olha a ideia que Deus me deu, vem cá. Porque a gente mora do lado do restaurante. Aí ela veio e falou, nossa, aí você não tem jeito mesmo. Eu falei, vem aqui que eu vou te mostrar. Eu falei, eu vou fazer a cozinha do restaurante aqui. Falou assim, nossa, é mesmo, hein? Eu falei, olha aqui, ó, já fiz o chão aqui, ó, aqui é o fogão, tudo no chão. Aqui vai ficar o fogão, aqui vai ficar a pia, aqui vai ficar a linha de produção, o freezer vai ficar aqui e tal. Ela falou assim, nossa, e quando você vai começar? Eu falei, amanhã já vou chamar o cara. Eu tinha um dinheiro guardado. Falei, amanhã já chamo o cara, pra gente já... Eu já estava com um engenheiro que ele estava fazendo a planta de uma casa nossa, que a gente vai construir. Eu vou chamar ele para ele estruturar aqui para mim, que eu queria saber onde ia colocar uma caixa d'água e tal. Como ele já vai vir aqui amanhã, já falo para ele vir aqui e olhar. Aí o cara já foi, fez um rabisco ali. Falei, dá? Ele falou assim, dá. Eu falei, então tá. Já chamei o pedreiro. Com um mês já estava pronto. Aí a gente contratou mais gente. E hoje, nem agora, tá acontecendo lá e eu tô aqui. Né? E é onde eu quero chegar. Porque eu fui por muito tempo o cara centralizador. Tudo eu tinha que fazer. Eu ia no Ceasa. Eu limpava o salão do restaurante. Eu só nunca gostei de cozinhar. Eu não gosto de cozinhar. Até hoje. Nem eu nem minha mulher. A gente não gosta. A gente mora numa casa há 9 anos. A gente comprou gás 4 vezes só.
A No gente sabe começo da como é. nossa casa era assim É, também. no começo era assim. Só usa pra fazer Hoje a Gabi ovo tá mandando e bem. pipoca. O fogão. Porque a gente só come a marmita congelada, que eu tenho minha dieta, é o que eu como, né? Que eu falei pra você. Sim. Então, Não, ainda tá dentro de casa ali, né? Você do já lado tem é um tudo- restaurante, né? É. O vizinho aqui eu passo pelo fundo. Então não faz sentido. Então, É, né? comida tá Comida fácil, tem, né? É. Minha mulher também não gosta de cozinhar, por isso você casou comigo por causa disso, né? Você sabia que você não é mais cozinhar na vida. Eu era muito centralizador, então eu chutava, eu batia escanteio e corria para cabecear. Tudo tinha que passar por mim, eu tinha medo de deixar, né, de delegar para as outras pessoas. E aí eu fiz uma mentoria com um amigo meu, Júlio Rocha, que eu te contei lá que foi CEO do Pablo e tal, que virou um amigão meu. Ele falou, Raí, se você continuar assim, você não vai crescer. Simples. Você quer crescer? Quero. Então, amigo, você vai ter que colocar pessoas para poder, cada função, ter um responsável, ter um gerente. Pô, coloca seu irmão, cara. Seu irmão tá com você aí há tanto tempo, conhece todo o processo. Começa a delegar outras funções para ele, para você poder ter tempo para pensar, para o seu negócio crescer. Porque eu só consegui pensar na Health Life porque eu já tinha saído fora da operação assim do Bom Apetite. Né? Eu tinha já delegado muitas funções. Então, hoje o erro dos empresários é acreditar que eles vão fazer tudo, né? Eles vão resolver tudo, tem dificuldade de confiar nas pessoas. Eu estava falando isso ontem, né? Porque tem um texto bíblico que fala assim, maldito o homem que confia no homem. Vocês já ouviram? Já, essa já. O que vocês acham que é? Eu não sei. O que você interpreta? Confia no homem, o que é? Uns confiam nos outros, no e cru, né? Mas sabia que não é isso no original? Eu imagino que não. Sempre tem uma nuance por trás. Maldito o homem que confia no homem, que confia nele mesmo. Não tem gente que é assim? Soberba, ele é o mais inteligente. Sim, faz sentido. Ele faz tudo sozinho, ele não precisa de ninguém. Então, esse cara é o que se lasca, porque ele confia Só nele, né? Ele porque não faz sentido você viver uma vida sem confiar nas pessoas. Verdade. Ela não ia estar aqui, eu não ia estar aqui, você não ia estar aqui, ela não ia estar aqui. Por que vocês estão casados? Confiança total, faz sentido. Não confia no maldito homem que confia no outro. E quando fala homem na Bíblia, está referindo a homem e mulher, porque homem e mulher é um só. Vocês são um só. Saiu da costela dele e hoje você se conectou de novo. Estão casados, vocês são um só. Então, biblicamente, quando fala homem, está referindo aos dois. Não faz sentido. Né? Então, muitos empresários têm essa mentalidade. Eu não confio em deixar. Eu não confio no gerente. Eu não confio no caixa. E aí fica preso na operação, né? Vive apagando incêndio e a empresa não cresce. Então, hoje, o fato de eu poder ter liberdade de estar aqui gravando esse podcast hoje, 2h10 da tarde, é porque eu deleguei. Né? Hoje, eu só administro as contas. Né? Meu irmão, ele é responsável por praticamente tudo. É meu braço direito. Eu tenho uma equipe muito boa, graças a Deus. Nos eventos que a gente vai, sempre vê a dor, né? Vocês que trabalham com isso, sabem até mais que eu. A dor hoje dos empresários é gente. Eu não tenho esse problema, graças a Deus. Lógico que eu tenho problemas com pessoas que assim, têm problemas emocionais, têm dificuldade, como qualquer outra pessoa. Pessoas são pessoas, né? Não são tem pessoas. como controlar. Parte do processo. Isso, ainda mais as pessoas que trabalham para mim são pessoas mais simples, não tiveram acesso a muito conhecimento. Mas assim, não dão trabalho assim, de ser irresponsáveis, faltar. Sabe, tem muita responsabilidade com o trabalho e com o que elas fazem. Então eu não tenho essa dor em nenhuma das empresas. Hoje a gente tem 14 funcionários. Eu não tenho esse problema, sabe? Legal. Mas é um reflexo do dono também, do que você acreditou, do que você se desenvolveu. É muito louco, porque essa é uma dor que muitos empresários têm de... batata, você chega numa roda de conversa de empresário ali, com certeza vai ter um falando, nossa, tá difícil contratar, não tem gente boa, não tem gente comprometida, ou, pô, tá difícil. Só que o cara não faz nada para poder atrair as pessoas, né? Ele não tem nada ali de diferencial. Porque, na verdade, uma relação de trabalho é um relacionamento. Assim como você vai ter uma namorada ali, uma esposa, você vai ter um casamento ali temporário ou não, dependendo o nível de conexão com o colaborador, por um período. E esse relacionamento tem que ser bom para os dois lados. E às vezes o cara acha que é só o funcionário só tem que servir ele. E aí a gente tem que entender que e aí você tem do outro lado o colaborador que também só quer ser servido, ele não quer servir.
Ele tá assim, cara, cadê os benefícios? Só Quanto quer que eu o vou benefício. ganhar? Cadê? E é tudo pra mim, nada pra você. Então, o jogo ideal é, tá bom, então você me serve, eu te sirvo. Vamos ter uma troca aqui. Só que cada um puxa a sua sardinha ali, cada um quer só olhar pro seu lado, e é por isso que a gente tem relações disfuncionais. Empresas que o funcionário tá insatisfeito, mas não sai porque... o cara tem que me mandar embora. Porque... Tem medo? Tenho Será que eu vou medo. arrumar outro emprego? A empresa é ruim, mas eu tô aqui. Cara, mas você não é obrigado a ficar num lugar que você não gosta. Sim. Quantas pessoas estão doentes dentro das empresas? Sim. Então, eu sei porque eu trabalhei no banco. Muitos bancários hoje, assim, na época que eu saí, eu li uma notícia lá que falava que era o segundo maior índice de alcoolismo. Primeiro vinha na polícia, na parte policial ali e tal, e o segundo eram os bancários. Pelo excesso de pressão, muitos bancários tomando Rivotril pra dormir, tarja preta, sabe? Meu Deus. E aí você fala assim, cara, mas por que você não sai? Pô, os benefícios, salário, como é que eu vou sair daqui? A estabilidade. Estabilidade, sabe? Então assim, mas você vai sacrificar a sua vida por conta de um emprego só? E se o banco te mandar embora? Sua vida e sua família, né? Total. E aí, então, assim, esse que é um ponto. E empresários também, que aí o cara tem a pessoa ali, mas o cara não se organizou pra mandar para ter dinheiro, muita dor de empresário. Tipo assim, viu? Por que o cara essa pessoa não tá mais dando certo aqui no time e ela tá sendo nociva já pro Laranja ambiente. podre, né? Laranja podre. Aí você fala assim, então tá, mas por que você não desliga essa pessoa então? Promove pro mercado. Então, cara, mas ela tá comigo há 6 anos, eu não tenho dinheiro pra pagar a rescisão. Porque o cara não se preparou financeiramente. E eu falo, cara, mas para com isso. Vamos pensar então numa forma. Chama ela para conversar, negocia com ela, cria um plano de pagamento, que é melhor para os dois. Porque eu tenho certeza, se o cara é laranja podre, então ele não tá feliz aqui. Sim. Mas tem muita gente que tá nessa fase, assim, de só reclamar do negócio e não resolver o problema de fato, né? Então, quando você fala que não tem essa dor, que sua empresa, a equipe funciona e tal, é um reflexo da forma como você faz gestão de pessoas. Sim. Pra você ter noção, eu nunca recebi um processo judicial de ninguém. Nunca, nem, não sei o que é isso. A gente que também não, graças a Receber Deus. aquela cartinha de que eu vou ter que comparecer, que tem alguém, né? A gente fala colocar no pau, né? Nunca fizeram isso com a gente. Nunca. Eu sempre tive um bom relacionamento com as pessoas. Eu sempre fui aquele patrão que sempre tava ali atento até às necessidades fora da empresa. Quantas vezes eu ajudei e ajudo até hoje. Quantas vezes eu chamo pro escritório ali, eu trabalho como terapeuta, como psicólogo, como mentor, sabe? Orando. Todos os dias a gente ora pela manhã. A gente chama aqueles que querem, a gente reúne e ora, abençoa todo mundo, abençoa o trabalho, a gente coloca tudo, a gente apresenta tudo a Deus, porque é dele, né? Exato. Então a gente consagra tudo para Deus e eles estão junto com a gente, eles vê, sabe? E a gente escuta que eles gostam de trabalhar lá. Eu tenho um testemunho de uma funcionária que ela é até uma prima minha, a gente tem um bom relacionamento porque ela respeita, é prima do portão para fora. Que ela fala assim, Rai, eu já trabalhei em outros lugares que eu ganhava muito mais, mas meu dinheiro desaparecia, cara. Aqui eu ganho menos e eu já fiz tanta coisa. Falei, então, porque a fonte é boa. A prosperidade tem a ver com a fertilidade do ambiente também. Entendeu? E da energia também, por Da exemplo. energia. Tem empresário que paga o funcionário falando assim, nossa, você tá me roubando, absurdo pagar isso. Fala, velho, você tem que agradecer e falar, meu, que eu tô te pagando hoje isso, mas eu quero te pagar 2 vezes mais. Sim. Porque se você vai pagar mais é porque o cara produziu mais, gerou riqueza, a empresa cresceu, né? Que as pessoas querem ter antes de ser, né? É. Ninguém nunca me pediu aumento. Eu sempre dou aumento porque eu vejo a intenção dela de crescer, a preocupação com a empresa. Aquela pessoa que tem visão de dono, que a gente todos os empresários buscam essa pessoa, né? Que pensa como dono. Veste a camisa, que né? veste a camisa. Então eu honro a pessoa. Ela não precisa chegar em mim e pedir. Ninguém nunca chegou a me dar um aumento. Eu sempre dei o aumento sem me pedir. Sempre honrei. Legal, isso é importante. Sabe, já mandei pessoas assim que ir embora ou saíram, pediram para sair. Eu pagava mais. Falava, eu quero te honrar. Eu vou te pagar mais. Então eu sempre, eu aprendi com o Thiago Brunet, né? Você pode ter poucos amigos, mas não tem inimigos. Porque inimigo ele vai te ferrar. O inimigo ele vai te falar mal de você lá fora para outras pessoas. Ele vai te prejudicar. Então não faça inimigos.
tenha poucos amigos e não faça inimigos. Então, eu sempre, sabe, já teve gente que fez coisa pesada pra mim lá, assim, cometeu falhas graves, mas eu sabia que a pessoa, no fundo, era um comportamento errado, e mesmo quando ela saiu, eu falei, eu quero te honrar, eu não vou te descontar isso, sabe? Quero que você vá em paz. Desejo que você arrume um emprego bom, que você prospere em outro lugar. Então, é a comunicação, é a entrega, é a intencionalidade de sempre querer o bem da pessoa. É isso que faz hoje a gente ter sucesso, né? Onde a gente tá há 20 anos já, né? Muito bom. Eu quero também honrar aqui a minha mãe, porque foi ela que começou. Né? Hoje minha mãe, ela só fica ali, como eu te falei lá, arrumando briga com todo mundo, com o temperamento dela, mas ela já não trabalha mais igual antes, porque por muitos anos era ela cozinhando. Eu tinha um medo dela sair, porque o povo gostava da comida dela. E restaurante é a comida, não adianta. É a assinatura tempero, do lugar, né? É a cozinha, cara. É o coração, é a cozinha. Você pode ter uma gestão boa, você pode ter um lugar lindo, top, maravilhoso. Se a comida não for boa, a pessoa não vai voltar. Você vai vender pra ela uma vez só. Sim. A gente tem E a pessoa cliente sente o sabor, né? Sente. Tem aquele... A gente tem cliente lá de 15, 12, 10, 20 anos, legal. 5, 6, 8 anos. Às vezes sabe que enjoa, depois volta, sabe? Porque a gente tem esse princípio, né? Que a gente faz uma comida pensando em vender sempre. Sabe? Uma comida caseira, com qualidade. O mesmo princípio a gente tem na marmita congelada. O mesmo princípio. Sabe? Hoje o público da Healthy Life é o público A. Sabe? A gente está nos grandes condomínios lá de Campinas, Alphaville. Já entreguei marmita até pro dono da AMS, cara, que é a maior indústria farmacêutica. Eu já entreguei e ele mandava o motorista dele buscar. É que a galera da dieta é aquela galera que começa a parar. Não é assim? Sim. Você já deve ter começado a fazer dieta, parou, Total. começa a parar, é um Apesar que agora desafio. a gente tá... Agora a chave virou, hein? Estamos focados. Isso, deixa só ligado então. Não Deixa desliga, só não. ligada, não desliga. Exatamente. É só pra ir Desliga, embaixo. não. Vamos acelerar isso aí. Então, essa é um desafio pra gente, mas assim, a gente vem crescendo também com a Healthy Life, a gente tem grandes parceiros na cidade, os melhores médicos, nutricionista, Que sabe? legal, A gente está dentro da maior academia, que é um CT lá da cidade, porque a gente tem esse princípio, né? Mas a gente começa na base, que é lá dentro, né? Porque sem os funcionários não tem como produzir, né? Então a gente começa com a nossa entrega lá com eles. Primeiro com a nossa cliente é o comunicação, funcionário, né? Tem que ser assim mesmo. Eu tenho esse princípio. A pessoa mais importante são meus funcionários. Eu também acredito nisso, Porque cara. tem gente que, não, o cliente é mais importante. Eu falo, não, o mais importante são os meus funcionários. Posso ter 1 milhão de clientes. Se não tiver ninguém para fazer, não vai adiantar nada. Exato. Eu preciso deles para produzir. Isso que você tá falando, assim, ó, pra quem tá assistindo a gente até aqui, cara, não sei se você percebeu, essa conversa que o Raí tá trazendo aqui é um manual de gestão de pessoas, de cultura, de clima organizacional. Hoje a gente tem muitas empresas que têm muita dificuldade de gerir pessoas, de ter resultado, porque olha para o lugar errado. Esse ano, meus clientes de consultoria empresarial, eu tô com o mesmo discurso. Eu chego no cara e falo assim, ó, beleza, esse ano todo mundo tá dizendo que é um ano difícil, ano de Copa, ano de eleição, ano de muito feriado, e todo mundo jogando terrorismo, né, nessa questão. E aí um ponto que eu vejo é que, assim, quem fizer a melhor gestão, quem se organizar melhor, sai na frente. E aí como é que a gente faz? 3 pontos. Cuidar margem. Se você não tem margem no momento que você vende menos, às vezes, porque o mercado tá com medo ou tá apertado, quem tem margem, sobra dinheiro, com dinheiro não sobrevive. Margem, pessoas. Porque uma vez que você cuida de pessoas, já é 99% do negócio, porque aí vai funcionar o fluxo. E produtividade, porque se você só vai ter produtividade se as pessoas estiverem com você. Então, a economia, os caras falam, pô, mas o custo fixo é alto. É claro, as pessoas que estão ali estão improdutivas, estão gastando, estão quebrando. Quantas empresas eu já cheguei para atender o cara lá? Putz, olha o nível de não conformidade na entrega do produto. Todo mundo quebra as coisas, falta. Mas sabe o que é isso aí, cara? Eu vejo. O cara tem raiva do patrão. Muito, total. O cara tem raiva. E aí junta com a inveja. Porque a galera, eles olham pro número. Ah, faturou tanto. Ele olha para aquele número, ele não entende. Ele acha que tudo aquele dinheiro foi pro bolso do patrão. Exato. Ele não entende de margem de lucro. Entende?
Então, falha nisso. É uma comunicação agressiva que o dono tem, não sabe corrigir comportamento, corrige a pessoa, invalida, humilha muitas vezes. Sim. Né? Até palavrão fala. Sim. E isso gera raiva. Então, tudo que ele for fazer, ele vai fazer com ódio, com raiva. Não tá nem, não é meu, quero que se dane. É o que acontece. Por isso que é tão importante o desenvolvimento pessoal do líder, né? Do líder, é o Ele principal. começar se autoconhecendo, começar entendendo suas tendências mesmo, né? Porque todo ser humano tem uma tendência, às vezes, de ser mais grosso quando acontece tal coisa, ou ser intolerante para determinadas coisas. Eu acho que uma coisa que você trouxe muito claramente aqui também, que eu vejo que poucas pessoas hoje têm tanta clareza, é valores. Então, muitas vezes o dono é agressivo, ponto 1, por falta de autoconhecimento. Segundo, ele não tem clareza dos próprios valores e aí o conflito acontece, ele não sabe identificar por que esse conflito acontece, porque ele não sabe o que está sendo infringido. E aí a comunicação fica toda torta, né? Sim. Então é essencial o desenvolvimento pessoal do líder. E a pessoa tem que entender que você está falando dos processos. Ninguém sai de uma empresa por conta do CNPJ. É por causa O CNPJ é um ser inanimado ali, cara. Então, Sim. tipo assim, então, o que é vivo na empresa? As pessoas. E o líder. Então, cara, eu saí do banco que eu trabalhei, foi por conta do CNPJ, da logo, da marca? Não. Eu saí porque, às vezes, os valores das pessoas que estavam ali dentro do negócio, conduzindo, diretoria, gestão, tinham uma visão de mundo que não faz sentido para mim. Então, eu quero sair dali. Um colaborador processa a empresa porque, às vezes, a forma que ele foi desligado, os combinados que não foram cumpridos, as coisas que não foram ajustadas, ele vai lá na pessoa. Não é o CNPJ, a marca MKR não gosta da... Não, se o cara tiver um problema, vai ser comigo, que sou o dono da empresa, ou um gerente, um gestor meu. Se alguém ali na hierarquia abaixo de mim fizer alguma coisa contra outro colaborador, aí que vai gerar o problema. E as pessoas não entendem isso, que é pessoas com pessoas sempre no final do dia. Então, o que você está trazendo aí é muito importante mesmo, porque esse que é a chave que precisa ser virada mesmo para poder o negócio fluir como um todo e prosperar. Você entende que todas as pessoas, elas têm dores, têm traumas. A gente que estuda isso, a gente passa a ver com outro olhar. Eu aprendi a olhar com amor para as pessoas. Porque quando você vai conhecer a história, que não conhece a história de muitas pessoas que trabalham lá, principalmente mulheres, que a maioria lá é mulher, são mulheres sofridas, sabe? Que sofriam abusos dos maridos, que sofriam abusos dos pais, né? Abuso verbal, né? Não é só o abuso físico, né? Mas abuso verbal, era muito invalidada, não teve a presença do pai, cresceu insegura. Então, quando você entende de gente, faz todo sentido. Porque você passa a olhar com amor. Aí você começa a corrigir o comportamento, que é o erro nosso. Isso, né, tanto em empresa como na família, é corrigir a pessoa. Mas não é o comportamento. Tem pessoas que têm problema de caráter. E aí eu aprendi que caráter não se muda. A pessoa consegue ter um controle, se ela quiser. Se ela quiser, ela consegue controlar os impulsos dela do desvio de caráter. Mas a maioria das pessoas tem um problema de comportamento mesmo, por não saber lidar com determinadas situações. Então, quando você olha com um olhar de amor, de empatia, você passa a corrigir de uma outra forma, ao invés de ser agressivo. Quando eu era mais novo, eu cresci num ambiente totalmente disfuncional. Meu pai super agressivo, adúltero, traidor, batia na minha mãe. Quantas vezes bateu na minha mãe, eu vi. Sabe? Apareceu mulher com um bebê no colo, minha mãe tentou se matar, eu salvei ela. Então eu cresci nesse cenário. Mas eu rejeitei todos aqueles comportamentos. Falei, eu não vou ser igual ao meu pai. Porém, eu peguei da matriz do pai e da mãe, que os dois são explosivos. Então me tornei uma pessoa explosiva. Acho que eu cheguei a conversar com você sobre isso, né? Lá no quarto. Sim. Então eu era uma pessoa muito explosiva. Por mais que às vezes, nossa, Raí, você é legal, você é um cara, né, bacana e tal. Mas quando eu perdia o controle, eu virava um cara explosivo. Eu queria quebrar coisas. E eu brigava muito com a minha mãe. Porque a minha mãe, limitada, sem estudo, sem conhecimento, eu querendo fazer a empresa crescer e dava muito atrito, muita treta. Além dela brigar com todos os funcionários. Uma confusão com todos, porque ela não sabe falar. Ela melhorou muito, assim, sabe? Minha mãe, graças a Deus, ela evoluiu muito. Mas antes ela não sabia falar, ela não sabia corrigir, só corrigia gritando. Então gerava muito, muito problema para mim. Estresse, e as pessoas vinham conversar comigo e eu apagava o fogo.
Então, minha mãe comparava eu muito com meu pai. Ela não tinha sabedoria. Então, eu tinha muito problema com briga com a minha mãe. A gente brigava assim, cara. Não parecia mãe e filho. Era horrível. Quantas vezes eu pedi para Deus, falei, Deus, me tira daqui, sabe, deixa eu viver minha vida, cara, eu não quero mais, é minha mãe, poxa, eu brigo com a minha mãe todo dia, não queria mais aquilo, sabe, e Deus foi me guardando, eu comecei a buscar me desenvolver, e antes, quando eu, por exemplo, chegou a ter dias de acabar mistura, meio-dia e 15, na hora que o bicho tá pegando. O pico, né? O pico, acabar ou faltar, não fez, tá fazendo, e lotado o restaurante. Eu chegava na cozinha, poxa, por que vocês deixou faltar? Olha a hora, vai chegar um monte de gente. Aí quem tá no buffet que passa vergonha, mas com uma comunicação agressiva. Eu nunca faltei com respeito, xingar, chamar de burro, incompetente, essas coisas eu nunca fiz, sempre respeitei. Mas eu vinha com uma comunicação agressiva. Com energia, tom, né? um tom. Porque aí você vê um cara assim, eu sempre treinei, assusta, né? Chega assim, pá, né? Igual um louco. Falei, cara, tô fazendo tudo errado. Aí o que eu comecei a fazer? Dava ruim na cozinha, sabe o que eu fazia? Colocava a touca na cabeça e falava, tá, o que a gente pode fazer agora? Aí, isso, eu já pegava ali com elas e ia, cara. Ia pra chapa, ia pro fogão, sabe? Ia repor o buffet. Vambora, tô aqui com vocês. Cara, comecei a fazer isso, quando ainda continuou acontecendo. Depois acabou isso. Uhum. Que legal. Quando eu ia lá e tava acontecendo direto. O dia que eu falei assim, não, então eu vou apagar o incêndio junto com vocês. Só Não que é aí com eu tinha chicote, clareza, né? não era com chicote. Só que eu tinha clareza dos erros e falava, ó, vocês erraram aqui. O processo tem que ser assim, para não dar errado. Uhum. Aí eu falava, porra, faz sentido. E aí mudou todo o cenário. Então, hoje, essas coisas, às vezes pode acontecer, pode, mas assim, acontecia direto, bicho. E direto eu ia lá e pá. Agressivo. Que legal. Muito bom. Ô, Raí, Mas foi pra aprendendo além a desenvolver. do que você faz hoje da parte empresarial, dos restaurantes, de comida e tudo mais, então hoje você atua como mentor dentro da parte de desenvolvimento humano, tem treinamentos. Acho que vale falar um pouco sobre isso também. Então, e nessa trajetória minha, né, eu descobri que a minha missão hoje é trabalhar com homens. Por que com homens? Porque eu acredito que tudo começa em nós. O homem, ele é a estrutura. Começou no Éden com Adão, um homem, e termina em Jesus, outro homem. Entende? A mulher é importantíssima, mas a responsabilidade maior é nossa, como homens. E hoje é muito triste, eu tenho visto muitos vídeos das mulheres reclamando dos homens. Muito vídeo assim de mulher reclamando que o homem não procura sexualmente, os homens estão perdidos, os homens estão afundados na pornografia, os homens estão sendo omissos, ou os homens não são presentes na vida dos filhos, não são presentes na vida das esposas, sobrecarregam as esposas. Então, eu venho de um cenário disfuncional, onde eu rejeitei aqueles comportamentos, nunca vou trair, eu vou ter uma família, eu vou honrar minha esposa, eu vou amar minha esposa, eu vou me dedicar à minha esposa e aos meus filhos. Tanto que eu tenho 3 filhos, 2 não são meus. Quando eu conheci minha esposa, ela tinha um Vitor que tinha 13, a minha esposa tem a mesma idade que eu, só que ela foi mãe com 16 anos. Ela tinha um Vitor com 13, que estava já envolvido com droga. A Vitória tinha 3 anos e meio, na época. O pai dos 2 é ausente, cada um é um pai diferente. E aí eu assumi a responsabilidade dela e dos filhos. Eu aluguei uma casa, tirei ela da casa da mãe e falei, agora você vai ser cuidada, protegida por mim. E a gente está até hoje, né? São 9 anos. E o Vitor hoje é o gerente da Health. A Vitória já tem 12 anos, é uma das melhores alunas da escola, né? Então todos eles são muito amados. Eu tenho a Eloá, de 5 anos, que fala para mim que me ama 24 horas, porque ela fala daquilo que ela recebe. Então eu aprendi a liderar a família, não foi só com a minha, mas foi o dia que meu pai saiu de casa. E eu tinha 17 anos e de repente eu virei o homem da casa. De repente eu tinha que me preocupar com água, luz, telefone, internet. Meu irmão tinha 8 anos de idade, eu tinha que levar na escola, buscar, a gente não tinha condição de pagar perua. Então eu levava, eu buscava, eu que eduquei meu irmão. Eu que fui o pai dele. Eu que moldei o caráter do meu irmão. Hoje é o meu braço direito. Hoje está casado também, graças a Deus, um cara excelente. Então a minha experiência com família não é só do meu casamento.
Eu posso dizer que eu já tenho 20 anos, eu tenho 37 anos, como o provedor da minha casa, como protetor da minha casa, né? Responsável em dar destino, porque o homem ele tem essas funções, amar, proteger e dar destino. E hoje está disfuncional. Hoje a mulher ama, é ela que protege e é ela que dá destino. Eu até gravei um vídeo hoje falando sobre isso, é tudo a mulher que decide. Eu queria ir no restaurante, você que pode escolher, amor. O que você acha disso aqui? Não, o que você escolher tá bom. Eu queria fazer tal coisa. Não, você pode fazer o que você quiser. Sabe? Esse homem que não decide nada, que não sabe dizer não pra nada. Não, isso aqui a gente não vai fazer. Mas por quê? Porque eu tô vendo que isso aqui vai prejudicar a gente. Porque o não, ele protege. É o cara que só fala sim. Sabe? Não tem tempo de qualidade com os filhos. Os empresários que estão presos dentro da operação, sai cedo, volta à noite. Quando sai, os filhos estão dormindo. Aí vai para a escola. Quando chega, o pai não tá. Quando o pai chega, já tá dormindo de novo. E o filho está crescendo, está sofrendo bullying, está sendo zoado na escola, sabe? Está sem referência, está sem proteção do pai, está pensando às vezes em se matar, porque tem muito isso. Sim. Então, assim, a gente está vivendo nesse cenário. O meu posicionamento é para resgatar a essência perdida do homem. Então, hoje eu falo para homens, e quando eu trabalho com o homem, eu ajudo ele a ter a vida transformada, porque eu não transformo ninguém, quem decide ser transformado é a pessoa. O que eu faço é dedicar minha vida, o meu conhecimento, a minha entrega, o meu amor, a minha intenção de trabalhar a vida dele. Eu alcanço a família dele. Eu alcanço a esposa, eu alcanço os filhos. Entende? Porque eu enxerguei, Deus me mostrou, falou assim, aquilo que um dia foi sua dor, hoje vai ser remédio para a vida de muitas pessoas. Então hoje eu experimentei da dor e eu conheço o remédio. Tem todo o conhecimento, tem toda a parte didática, mas o principal para mim é Jesus. Então... E você buscou também esse conhecimento, não é só tipo uma pessoa que eu tenho uma conexão, eu tenho fé e tá tudo bem, então eu vou sair falando aí, porque às vezes sai distorcendo as palavras, né? Então, tipo assim, eu gostei muito do... Pra quem não sabe, né, eu conheci o Raí numa formação que a gente foi fazer, a gente acabou dividindo o quarto lá no hotel e tendo bastante conversa, né? Eu gostei muito porque... 7 dias, né? 7 dias conversando ali, se conhecendo. E o que eu achei muito legal é que, assim, você tem base. Você, tipo assim, cara, eu estudei a Bíblia fala isso. Teologia. Então, assim, e aí passa essa confiança também, né? Então não é só... Obviamente a conexão, a fé, ela é importantíssima, mas é importante também essa juntar tudo, né? Sim. Então, você conseguir daí integrar. nasceu, né, o homem raiz, que o raiz vem de realmente a gente voltar para a raiz, né? E eu vinha hoje no carro agora no trajeto para cá, eu tive um insight assim muito pesado, porque a raiz das árvores, né, elas não crescem só para baixo, elas crescem para os lados. Eu fiz uma simbologia com a cruz, porque a cruz ela aponta para cima, os braços apontam para cá, servir. E quando aponta para baixo, aponta para a raiz, que é pessoas que se rendem, sabe? Pessoas que têm um coração ensinável, humildade, simplicidade, que sabem ouvir, entende? Então é muito forte esse chamado que Deus me deu. É uma responsabilidade também muito grande. Porque a gente está vivendo um cenário de destruição. Eu fiz um curso chamado Homem ao Máximo. E eu escutei de um pastor algo muito pesado. Ele falou assim, eu não sei se para quem acredita, tá? Não tem demônio para todo mundo. Caiu um terço dos anjos, mas não tem demônio para todo mundo. Qual que é a estratégia do mal? Atingir o homem. O homem é o rei do xadrez. Derrubou o homem e acabou. Entende? Você pode perguntar para pegar 10 pessoas e perguntar como é que foi o seu relacionamento com seu pai e com a sua mãe. É batata. 8 teve treta com o pai. Pode perguntar. Pode perguntar. Meu pai não era presente. Meu pai... Eu conheço uma mulher que ela é muito esforçada, trabalhadora, sabe? Próspera, que ela escutava quando ela era criança, que ela era vagabunda. E sempre trabalhando. Essa é uma das coisas que mais me deixa triste na vida, assim. Eu me relaciono com muitas mulheres hoje, assim. Eu tenho um clube de mulheres empreendedoras, eu dou mentoria para mulher também.
E eu tenho a sorte, ó, a bênção de ter tido uma família extremamente É estruturada. raridade. Meu pai é falecido, infelizmente, tem 5 anos. Minha mãe é uma mulher extremamente sábia. E eu só escutei desde sempre palavras extremamente empoderadoras. Nossa, você foi Porém, abençoada. contudo, todavia, eu sinto justamente isso. De cada 10 mulheres com quem eu me relaciono, 8 têm histórias que não são, infelizmente, tão abençoadas quanto as minhas. E eu me sinto nesse lugar de ser quem proporciona, talvez, essas Sim. palavras que talvez elas não ouviram Isso. no passado. E tá tudo bem não ter vindo de berço, mas que essa mulher esteja aberta para ouvir isso de Ressignificar, algum né? lugar. Enquanto, por exemplo, você atua no lado masculino, outras mulheres também que aprendem a se amar mais, aprendem a se posicionar mais, elas também reverberam no casamento, com os Sim. filhos, e isso é um movimento exponencial para a sociedade, assim, eu sinto muito no meu coração, isso eu acho muito bacana, ter pessoas que têm esse propósito de vivi na pele, estudei, me preparei e quero ajudar quem quer ser ajudado, obviamente. Quem quer ser Tem gente que ajudado. vai buscar solução de todas as formas possíveis e imagináveis. Tenho certeza que você consegue fazer muita diferença. E família é a base de tudo, família na é a minha base de concepção. Deus e família, né? Tem que ser Exato. essa. E existe um movimento para acabar com as famílias. E é muito legal também, porque assim, é muito comum hoje a gente ter movimentos de mulheres, como a Gabi, por exemplo, ela lidera ali o FBI Clube, ela tem as mentorias, e tem vários, né, assim, pelo menos que eu conheço, assim, já vi vários movimentos de mulheres, mas algo direcionado para homens, direcionado, assim, tipo, ó... Hoje o movimento chama maior atenção. é o Legendários, né? chama atenção, porque realmente é algo até meio que contra-intuitivo. Homem se junta culturalmente para fazer bagunça. Pra beber, desenvolver, Pra beber, falar besteira, é isso, zoeira, né? Jogar bola. E é um público isso. mais também que também precisa ser um trabalho de conscientização. Por exemplo, foi muito legal os exemplos que você trouxe, porque o cara sofre sozinho muitas vezes. Às vezes ele tá passando por um problema. Pô, minha vida foi... Eu fui um desses caras aí, dos 8 aí que você colocou, que a vida foi ruim porque meu pai não me deu apoio, eu tenho vários traumas, beleza. O cara não vai buscar ajuda. Ele sofre quieto, aí às vezes vai descontar na bebida, num vício. Ele desconta em outros lugares. Nós somos muito orgulhosos. A Exato. gente quer ser super-herói, quer resolver tudo sozinho. Isso. O cara, quando levanta a mão, já é tarde. O índice de suicídio é muito maior entre os homens do que entre as mulheres. Faz sentido. Porque o homem ele não quer pedir ajuda. Né? O homem tem vergonha de fazer exame da próstata, gente. Que salva. Hoje o câncer de próstata é o que mais mata homem. E o cara ainda tá nessa cultura de fazer exame de próstata. Não, aí fica com câncer e morre. Exato. Então, Não vai no médico, né? O não cara vai no não se médico. cuida. Tipo assim, o cara não olha a testosterona dele, não olha a vitamina D, B6, B9, B12, um monte de coisa. Tudo isso eu trabalho na mentoria com os homens. O cara nem sabe o que é endócrino. E como faz diferença na vida, né, cara? Total. Faz muita diferença, Total. meu Deus. Um exemplo, meu pai. Meu pai é um desses aí que foi um exemplo. Meu pai também é falecido. Ele teve um câncer de intestino. E o câncer de intestino, diferentemente de outros, que a formação dele é muito rápida, o de intestino ele vai lento. Então ele ficou por anos, tipo assim, por exemplo, tendo dificuldade de evacuar de ir no banheiro. E ele achava que era normal. Pô, é normal você ter diarreia todo dia, cara? Tipo assim. Não ia no E médico. vai no médico, não vai. Quando foi, já era tipo o tamanho de uma laranja ali o tumor, entendeu? Então, assim. É orgulho. Exato. Então foi algo que limitou ali, talvez, a passagem dele aqui, por conta de. E por trás disso tem uma dor. Não se cuidar, exato. O homem tem que ser forte, homem não chora. Ainda mais raiz nordestina. Meu pai era assim, o homem tem que ser macho. Macho. Cabra macho. Se não for cabra macho. Cabra macho não vai no médico. Eu ir no médico, pra quê? Fico doente, não. É isso. Então, isso é muito importante. Raí, eu não quero ser a chata do rolê, nosso papo tá maravilhoso. Se você gostou desse episódio até aqui, comenta aí pro Raí fazer um parte 2 aí, porque foi muito legal. Tá sendo muito incrível, mas ainda na vibe de encerramento, não encerrando. Tem uma parte final que a gente sempre pergunta para todos os nossos convidados, que eu acho que assim, é o supra-sumo, é a amarração dos melhores conselhos. Então, dentro da sua jornada, e aí pode ser um erro que você cometeu talvez na vida pessoal ou na vida profissional, que você sente mais impactou e que talvez tenha mais te ensinado. Você pode compartilhar com a gente. Olha, o que mais me prejudicou e mais me impactou foi os anos que eu vivi em brigas com a minha mãe. Por não saber entender de gente, de comportamento.
Isso com certeza me prejudicou muito na época. Eu cheguei até a tomar remédio de tarja preta, porque a gente brigava muito, muito mesmo. E não era um relacionamento de pai, de mãe e filho, de jeito nenhum. Então isso me prejudicou muito, meu emocional, né? Machucou ela também. Hoje, graças a Deus, né? Eu sou um cara assim, eu não guardo mágoa. E minha mãe também não. Acho que eu herdei isso dela. A gente resolve as coisas rápido. Eu quebrava o pau, dava 10 minutos, parecia que não tinha brigado. Mas isso me prejudicou muito. Se eu pudesse voltar lá atrás, né? Porque isso não me ensinou a não ter esse comportamento, mas não é algo legal que eu fiz. Sim. Né? Eu briguei feio com a minha mãe, xingava minha mãe de palavrão. Assim, eu fui bem agressivo com ela. E não que ela não merecesse uma correção, mas eu não precisava ser daquele jeito. Então isso aí eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Eu já fui esse cara e me arrependi, pedi perdão para ela. E hoje a gente não tem mais esses problemas na nossa vida, né? Então seria isso. Ótimo. E um conselho que você daria? Eu acho que aqui eu vou te pedir para duplicar, assim, dividir esse conselho em dois. Talvez um conselho para um empresário, uma empresária que escuta a gente, e um conselho para um homem, para uma pessoa, de acordo com as suas vivências e experiências. Então, vamos lá. Para o empresário, aprenda a entender sobre gente. Faça treinamentos, imersões, cursos sobre comportamento humano, sobre gestão, porque a sua empresa precisa de gente, né? Empresa nenhuma cresce num só. Então a gente depende das pessoas. A gente precisa confiar nas pessoas, aprender a confiar. E um bom líder gera ótimos funcionários. Tudo começa em nós, assim como a gente falou aqui, né? Então, por que eu nunca recebi um processo? Porque eu sempre liderei com amor, com carinho, com atenção. E hoje me desenvolvi muito. Hoje eu sei muito mais do que antes, porque eu fui atrás de querer, primeiro, me curar, me entender, reconhecer meus erros, as minhas falhas para corrigir. E com isso eu aprendi a ainda melhorar minha comunicação com as pessoas. Então, aprenda a lidar com gente. Não vai ter jeito. Gente sempre vai fazer parte da nossa vida. Perfeito. Concordo. Não tem como substituir isso. Então é o mais importante para mim. E para o homem, você precisa entender que a sua família é a sua primeira missão. Vai ter um dia que a gente vai ser julgado, para quem acredita. E quando a gente chegar diante dele, ele não vai te perguntar, olha, quantas casas você comprou, quantos carros você teve, quais foram as marcas dos carros, os valores. Ele vai questionar o que você fez com aquilo que eu confiei, que foi a sua esposa e seus filhos. Essa é a maior responsabilidade dos homens. Não abra mão disso. Sim, total, cara. A minha família precisa de mim. A família do Márcio precisa dele. Então, um homem posicionado, um homem de honra, de caráter, de hombridade e, acima de tudo, que tenha os princípios de Jesus. E eu não estou falando de religião. Concordo. Só olha para Jesus e olha os princípios daquele homem. Olha os princípios dele. Se você viver os princípios dele, você vai ter plenitude em todas as áreas da sua vida. Porque não adianta nada. A Bíblia fala assim, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua família. De que adianta prosperar, ficar milionário e teu filho tá perdido nas drogas. A tua mulher, ela tá infeliz do seu lado, ela não é amada, ela não é respeitada, ela não é vista. Você nem vê a sua mulher. Então, para mim, para o homem, seria isso. Investe na sua família. Seu primeiro ministério, a sua missão número 1. A minha missão é a minha família. Depois vem as outras coisas. Perfeito. Excelente, cara. Eu deixo excelente. tudo para poder ficar com a minha família. Eles são as pessoas mais importantes da minha vida. Incrível. Incrível. E pra gente finalizar, eu acho que até você deve ter meio que respondido 2 perguntas em uma. Teu grande segredo para fazer gestão? Sempre ser um homem de caráter. Eu não negocio meu caráter. Eu não negocio meus princípios. Eu não negocio com a mentira. E isso fez toda a diferença na minha vida. Eu cheguei até aqui por causa disso. Que incrível. Hoje as pessoas podem... Eu bato no meu peito e falo assim, pode seguir meu exemplo. Eu não sou melhor do que ninguém, sabe? Mas eu tenho uma responsabilidade muito grande quando eu falo isso, porque eu não estou falando só para vocês. Eu não estou falando para um podcast. Tem uma pessoa lá em cima que está ouvindo. Perfeito. E ele vai me cobrar disso.
Então, Isso o é. meu caráter e o meu princípio, eles são inegociáveis. E foi isso que fez eu ter sucesso, né? Estar tendo sucesso, tanto nos negócios, como agora nessa nova missão, que eu comecei agora, em janeiro, e eu já tenho 6 homens que confiam em mim. E vai entrar mais gente, e vai ser muitas pessoas, Deus vai confiar, mas por causa do meu caráter. Com Porque Deus certeza. conhece a intenção do meu coração. Excelente, cara. Excelente, Incrível. excelente. Adorei, sensacional. Assim, tipo de papo que vai fluindo, a coisa vai indo, o tempo vai passando, né? A gente tá aqui, parece que foi 10 minutos. Espero que você tenha gostado. Ó, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho para você receber todos os vídeos. Então, além desse episódio maravilhoso, a gente tem mais 10 episódios antes para você acompanhar. Além aqui, se você está no YouTube, temos aqui os outros vídeos também no canal. Então tem mais de 1000 vídeos aí para você assistir. E se você está no Spotify, também segue aí o canal e acompanha todos os episódios também, que tá bem legal. E manda esse vídeo para alguém, talvez você tenha alguém na família, talvez você, mulher, manda pro seu marido, você manda pro seu pai, para alguém que você conhece. Acredito que tudo que o Raí trouxe aqui é aplicável, dá para você usar na sua vida, nos seus negócios, que vai mudar. E segue ele também, tá na descrição aqui os contatos do Raí. Esse episódio pode ser uma semente, então não deixa de compartilhar. Raí, obrigada pela troca, obrigada por ter vindo, parabéns pelo trabalho, pela empresa, mas especialmente por essa força, por essa energia e pelo propósito que eu tenho certeza que está fazendo e vai fazer muito mais diferença na vida das pessoas ainda. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, sou grato à vida de vocês, sou grato a Deus também por estar aqui hoje e poder compartilhar da minha mensagem, da minha história, e eu acredito que de alguma forma vai ajudar alguém, né? Que o canal de vocês continue crescendo e prosperando e levando essa mensagem, né? E que ela se propague aí por muitos e muitos anos. Amém. Amém, que assim seja. Obrigada mesmo, pessoal. Então a gente se vê na próxima entrevista. Valeu, Tchau. galera. Tchau, tchau.